cabe aos pares e colegas ocupar o lugar de verdadeiros destinatários destas obras e, com isso, desempenhar o papel de autoridade para proceder com a legitimação da obra. Organizariam o que Certeau chama, com alguma ironia, de polícia do trabalho. E aí todo medo é justificado diante dos pais, né? Ninguém gosta de polícia. Sobre quem depende a condição do discurso de ser acreditado. Com isso, nova citação, o estatuto dos indivíduos que possuem, e só eles, o direito regulamentado tradicional, juridicamente definido ou espontaneamente aceito de proferir um discurso semelhante, depende de uma agregação que classifica o eu do escritor no nós de um trabalho coletivo ou que habilita um locutor a falar o discurso historiográfico. Seria quase como se o discurso falasse por ele próprio em nome desse nós coletivo. Em outras palavras, o fazer da história é plenamente dependente deste público destinatário autorizado, no sentido de dotado de autoridade, habilitado com credenciais reconhecidas, são pares e colegas, que confere ao texto do historiador a legitimidade necessária para que assim seja acreditado ou dotado de crédito. Isso na formação que o Certeau nos coloca. A banca de uma tese universitária seria o exemplo contundente deste processo. Porém, cabe ainda questionar se esta formulação dá conta de forma convincente e, sobretudo, pertinente em relação ao atual contexto de produção e de difusão do saber histórico, nas relações mais amplas entre o historiador e seus públicos. Os demais leitores, estes destinatários desprovidos daquelas credenciais de autoridade, ocupariam apenas um lugar de suporte financeiro e moral da obra? Seriam tão somente consumidores em um mercado editorial motivado por certo fetichismo em relação ao passado, ou meros incentivadores dessa forma de saber, por considerá-la fundamental para a sociedade, sempre afeita a aprender com seu próprio passado? Ademais, levando em conta a sugestão da existência de múltiplos regimes historiográficos e, por conseguinte, de formas variadas de se efetivar a operação historiográfica, as considerações de Certeau são suficientes para se pensar a história escolar ou a de circulação massiva? Os destinatários destas e suas respectivas formas de legitimação são equivalentes às da história acadêmica? Enfim, a construção teórica de um destinatário verdadeiro, que certamente não é o mesmo para diferentes regimes historiográficos, antes de lançar luz na questão aqui proposta, parece torná-la ainda mais opaca e de difícil desenvolvimento. Além disso, Certeau parece atribuir um papel de passividade ao leitor da história, que, em certa medida, ficaria refém das estratégias discursivas do autor em seu relato, comentando a função assumida pelas citações de documentos usadas pelos historiadores no sentido de dotar seu texto de uma credibilidade referencial. Elas assumem ali, segundo o autor, um papel de ilusão realista. Seria como se a experiência narrada encontrasse forma no relato a despeito mesmo da tarefa discursiva realizada. Em outras palavras, seria como se o historiador fosse realmente bem-sucedido ao esconder os vestígios da sua operação, todo aquele barulho da fábrica que o Certeau coloca no texto, né? E com isso deixasse o leitor diante do próprio passado narrado. Nas suas palavras, eu cito, o discurso produz um contrato enunciativo entre o destinador e o destinatário. Funciona como discurso didático e o faz tanto melhor na medida em que, dissimula o lugar de onde fala, ele apaga o eu do autor. 2, que se apresente sob a forma de uma linguagem referencial, é o real que lhes fala. 3, que relate mais do que reflita, afinal não se discute uma narrativa. E 4, que tome seus leitores lá onde estão, ele fala sua língua, ainda que de forma diferente e melhor que eles. Fim da citação. O resultado disso é que o leitor é, de certa maneira, enganado pelo historiador, com seus truques de ilusionismo discursivo e que lhe oferece assim um relato trapaceiro, o termo aqui é do próprio Certeau, que pretende livrar das injunções autorais e que supostamente realizaria um trabalho de revelação do real, ao invés de um trabalho de construção poética sobre o real. Por fim, citando Roland Barthes, considera que, cito, a artimanha da historiografia consiste em criar um discurso performativo falsificado, no qual o constativo aparente não é senão o significante do ato de fala como ato de autoridade.
Eu coloco uma citação do Antônio Pô, quando ele está discutindo o Certeau. O Antônio Pô, lá em 12 lições de história, ele diz que alguns historiadores chegam a manipular o aparato crítico como arma de dissuasão para intimidar o leitor, mostrando-lhe a amplitude de sua ignorância e, por conseguinte, inspirar-lhe respeito por um autor tão culto. Então, isso é um pouco que o Certeau está nos colocando. Creio que Certeau contribuiu muito para desvelar estes não ditos do discurso dos historiadores, mas o fez às custas de uma reflexão mais ponderada em relação ao seu público destinatário. Se é possível, assim, sugerir que estas estratégias usadas pelo historiador para tornar crível o seu relato fazem parte do esforço argumentativo que caracteriza todo o relato histórico. Então, é igualmente plausível considerá-las como parte da retórica historiográfica, compreendendo o termo retórica, que, segundo as premissas elaboradas por Jean Perelman e Lucie Aubrecht-Tittek, em seu tratado da Argumentação. Como sugerem os autores, o objetivo de uma teoria da argumentação pode estar voltada para, eu cito, as técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se lhes apresentam ao assentimento, ou seja, fazer com que o leitor acredite nessas teses. Nesse sentido, este assentimento por parte dos destinatários ou do auditório, para usar a terminologia dos autores, é aquilo que define a eficácia ou não da argumentação oferecida. Cito novamente: o importante na argumentação não é saber o que o próprio orador considera verdadeiro ou probatório, mas qual é o parecer daqueles a quem ela se dirige. Resultando disso que é de fato ao auditório que cabe o papel principal para determinar a qualidade da argumentação e o comportamento dos oradores. Tomando esta posição como válida, o destinatário de uma obra historiográfica não desempenha, então, como parece sugerir Michel de Certeau, uma tarefa exclusivamente passiva, mas sim realiza um papel ativo no sentido de criar ele próprio as condições para o seu assentimento. Isso mesmo depois, nos outros textos do Certeau sobre a leitura, ele não tematiza a leitura da história, volte a pensar, ou passe a pensar a leitura como uma prática ativa, inventiva, aquela ideia do caçador, não é? Mas ele não tematiza a leitura da história naqueles textos. Falando em outros termos, o leitor da história não é tão somente persuadido pelo historiador, como se as teses deste se impusessem por elas mesmas para serem acreditadas, mas ele se faz convencido a partir do ato de leitura, que dessa maneira pode ser pensado como uma prática crítica de produção da crença. O leitor de história, atuando no âmbito do pacto de leitura que se estabelece na recepção do texto historiográfico, mobiliza ele próprio os mecanismos da sua crença. A leitura da história é, com isso, igualmente uma prática crítica, cuja eficácia depende do grau de conhecimento que o leitor dispõe em relação aos protocolos definidores da operação historiográfica. E eu estou entendendo a operação aqui tanto da acadêmica, da escolar e da de circulação. Assim. Então é preciso, de uma certa maneira, dominar minimamente esses códigos. Né? E quanto maior esse domínio, talvez a leitura vai assumindo uma feição mais complexa. Tanto maior será a sua capacidade de julgamento, quanto maior for seu conhecimento dos pressupostos colocados à escrita da história. Por isso, a banca composta por especialistas para avaliar uma tese assume, em partes, o lugar deste destinatário ideal, suposto ou praticamente mais autorizado, para conferir à tese avaliada, que é o produto de um regime historiográfico acadêmico, seu princípio de legitimidade. E aí seria interessante pensar isso para as outras formas de regimes historiográficos. Por outro lado, é preciso considerar que leitores não especializados oferecem também modos de legitimação particulares, reconhecendo que a eficácia do ensino ou os dados mercadológicos são eles próprios elementos legitimadores do saber histórico, de uma certa maneira, nos variados regimes de historiografia que coexistem em um ou mesmo contexto. Eu já estou encerrando. A reflexão sobre a relação entre os historiadores e seus públicos ainda é uma via aberta àqueles interessados em compreender os sentidos e as funções que o saber histórico desempenha em regimes de historicidade diferentes a partir de regimes historiográficos distintos. Estas considerações apenas indicam caminhos possíveis para as inúmeras indagações que podem ser colocadas sobre este problema teórico. O que me parece prudente de manter, assim,
é a atenção às condições históricas que definem os contornos da escrita da história em determinados períodos, da mesma forma que delimitam as características próprias da sua recepção. Seria interessante também pensar como que a própria recepção vai criando formas, ou vai impondo formas novas de escrita da história. Ou seja, vai produzindo uma demanda para um certo tipo de escrita da história. A leitura atravessa de parte a parte a prática do historiador. Como outrora afirmou Paul Ricoeur, eu cito, os documentos tinham seu leitor, o historiador de mangas arregaçadas. O livro de história tem seus leitores, potencialmente qualquer um que saiba ler, na verdade, o público esclarecido. Caindo assim no espaço público, o livro de história, coroamento do fazer da história, reconduz seu autor ao âmago do fazer a história. Até de uma intervenção no espaço público. Fim da citação. E tanto o fazer da história quanto o fazer a história dependem, desde sempre, da possibilidade de tê-la, a história, como leitura. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Agora, para as questões, eu renovo o pedido para que quem tiver questões faça no microfone em prol dos alunos de ano que estão acompanhando a conferência. Bom, então eu primeiro agradecer ao Nicolás pela exposição. Né? E depois de uma semana de discussões em torno do simpósio, né, específico, né, sobre os problemas recorrentes na linguagem e tal, né, as formas da história, uma questão que me aparece, né, é uma questão recorrente, pensando no problema retórico, né, que eu penso esteja ligado, né, aos procedimentos, pensando na operação historiográfica. Então, essas questões retóricas, elas permitiriam ao autor, né, não falseamento, mas ornamento, né, e a condução ou autorização de uma leitura possível. A questão, Nicolás, até que medida o historiador, mais do que, né, o autor, mais do que esse que se utiliza de ornamentos, né, para conduzir a leitura, ele não se coloca também, não pode ser caracterizado também como um refém, né, desses mesmos procedimentos. Muito ligado àquilo que discutíamos lá no nosso simpósio, né, por vezes de uma falta de uma capacidade de uma reflexão mais formalista, né, formalista no bom sentido. Né. Eu digo isso pensando na posição de certa resistência dos historiadores, né, por exemplo, resistência dos historiadores aos problemas afeitos à linguagem. Não é fortuito o fato dessa questão daquilo que você formula está inspirado no hermeneuta, né, principalmente pensando no papel do leitor. Né. Então, me parece que o aspecto da condução da leitura, né, que o próprio procedimento, os ornamentos, né, a questão retórica quase que existe, mas penso também num quadro, assim, no cenário atual, né, da condição do estado da historiografia, de que somos reféns, né, que os historiadores são reféns desses mesmos procedimentos. E lembro aí, por exemplo, dentro de um certo regime historiográfico, né, que ficamos muito presos, ou reféns também, para usar a mesma expressão, das questões mais metodológicas, ou também metodológicas, do que questões teóricas. E aí a resistência, né, de muitos estudiosos da história em discutir a teoria. Então é quase que reivindicar, isso parece fundamental, reivindicar o debate meta-história, para-histórico, se quisermos,
até para a construção desse leitor, né? Porque o texto que existe o leitor, ele também orienta o leitor. Né? Então, entendo que um bom leitor é aquele que detém os procedimentos da produção. Né? Mas, por outro lado, temos autores que são reticentes, né? Talvez porque sejam reféns. Né? O problema do trato da própria linguagem no estabelecimento do que é o texto historiográfico. Obrigado. Oi? Alguém? Acho que fazer uma série de questões, né? Fernando, a minha questão é um pouco sacana, porque eu também não sei responder e enfim, gostaria de pensar junto, né? O exemplo da banca examinadora é um exemplo perfeito para o regime de historicidade 1. O regime historiográfico 1, né? da história acadêmica. Mas haveria equivalência nos outros regimes historiográficos, né? Desse leitor ideal, assim? Joga bomba e sai assim. Fernando, a minha pergunta é mais uma curiosidade sobre o que você pensa a respeito do gênero como ele é escrito na academia. É notório que o texto acadêmico ele passa por uma série de crises, né? Ele é lido quase que exclusivamente por acadêmicos. E há uma série de historiadores tentando ganhar um outro público. E a minha questão é que tipo de escrita tem que ser essa? Há tentativas, por exemplo, o livro do Umbrecht, 26? O 1926, né, que são tentativas de mimetizar as fontes ou de mimetizar experiências. Você acha que é esse o caminho para uma historiografia acadêmica, mas que não se restringe à academia? É possível fazer isso? Por exemplo, fazer uma história de um dia, recentemente saiu um artigo na história da historiografia, de uma história de um dia na vida do Torquato Neto. Achei interessante, mas é possível fazer uma tese nessa modalidade, continuar sendo científico? Vou complicar a pergunta dele só um pouquinho. Por que só texto? Posso então? Bom, eu vou começar com a do Bruno. Bruno, a resposta é quase que a minha imediata é possível. Se uma banca vai aceitar ou não, são outros 500. Mas eu concordo, a gente vem pensando, e recentemente a gente teve acho que até o Benito estava numa banca com o professor Murari Pires, que ele falou um pouco desse modelo de tese, não sei se a gente tem que repensar, não sei direito o que pensar quanto a isso. Mas eu acho que, um pouco como eu concordo com o que o Benito falou ontem, acho que depende aonde você está atuando com esse seu texto, você tem alguns protocolos que têm que ser mantidos. Então, dentro de uma tese, fazer uma tese sem referência, sem discussão teórica, sem nota de rodapé, sem menção à fonte, para mim é praticamente um convite a não dotar ela daquela legitimidade esperada naquele contexto. Então, a legitimação, isso que eu estou entendendo como processo de legitimação, é algo contextual, né? Mas eu acho que também os historiadores eles devem se propor certos experimentalismos de linguagem. Então, o Umbrecht se permitiu aquilo lá porque, enfim, não estava defendendo uma tese para ninguém, ele tem uma abertura editorial muito ampla e ele consegue fazer isso que ele faz. Então, eu acho que, eu não sei qual seria a melhor forma, o melhor gênero para tal regime historiográfico, mas eu acho que tem alguns protocolos, alguns pressupostos que têm que ser mantidos. Talvez seja um pouco conservador da minha parte, mas eu acho que essa questão ainda se coloca. O que não impede que certas teses, certos textos acadêmicos apresentados para esse determinado público não assumam, porventura, um tom mais ensaístico, que eu acho muito interessante, né, que eu acho que é possível ainda fazer uma tese no formato de ensaio. Né, porque eu acho que o ensaio não é apenas ornamento, não é apenas jogo de palavras. Eu acho que o ensaio é um gênero bastante interessante para certas questões. Então, nesse sentido, vai um pouco por aí que eu poderia falar. Cláudio, porque
só texto, eu acho que não, acho que tem que ampliar. Então, a ideia é pensar um pouco a questão das linguagens, múltiplas linguagens. Então, o texto é uma delas. Então, eu sempre tento convidar meus alunos também a propor certos experimentalismos. Né? Então, eu vou mencionar aqui um caso específico que eu tive numa disciplina de pós-graduação, que era justamente sobre o historiador no espaço público. E aí eu convidei eles a entregar um trabalho final que fosse bastante aberto. Então, a gente teve monografias normais, trabalhos escritos, teve alguns que eram na formato de projeto, então alguns filmes foram colocados, e um aluno entregou um jogo de videogame, né, para pensar essas outras modalidades de linguagem. Mas o que eu acho que deveria anteceder esse convite é também dotar e instrumentalizar os alunos das condições para manipular essas outras linguagens. Não adianta a gente ficar defendendo, tem que ir para outras linguagens, tanto que nossos currículos ainda são muito atrelados a uma cultura puramente escrita. Né? Mas eu sou um partidário muito grande desses experimentalismos. A pergunta não era porque é só texto para você, porque a termos só o texto em todos os regimes de historicidade, né? Uma coisa mais ampla. Mas daí eu acho que não, acho que daí esse chamado aqui de circulação massiva, acho que a abertura é muito mais ampla. Então talvez a narrativa de um museu ali, que não está num texto, pode ser pensada dessa maneira. A televisão tem muitos exemplos disso. O filme que o Benito atuou também são esses usos de outras linguagens. Eu não sei se a gente consegue abdicar da narrativa. A narrativa é uma coisa que pode se manifestar em múltiplas linguagens, mas do texto acho que é interessante. Benito, eu anotei aqui como é que foi a forma de... O que substituiria a banca? A banca nos outros formas de legitimidade que eu coloquei aqui. Nos outros, eu não sei. Porque daí cada um deles é específico, não é? Eu acho que cada um... não sei se, por exemplo, eu acho que dados mercadológicos tem um fator de legitimação para determinada obra. Talvez esse seja um caminho para isso. Não seja o melhor, não sei, mas legitima uma obra. Legitima de diversas maneiras. Você entrar numa livraria e se deparar com aquela montanha do mesmo livro ali que está sendo colocado. Um exemplo, acho que todo mundo viu atualmente, da biografia não autorizada do Brasil, que foi publicada. Foi marcada por um processo de publicidade com muito tempo de antecedência. Então, tudo isso é constitutivo, me parece, dessas formas de legitimação. A gente pode não concordar com elas, mas eu acho que isso está nessa ideia, para mim ainda está, eu preciso elaborar melhor ela, são modos de legitimidade. No contexto acadêmico isso não se coloca. Então, no contexto acadêmico, acho que o modelo da banca, porque envolve esse leitor autorizado, envolve esse protocolo, quase que um ritual de sustentar ou defender uma tese, está ali. Para a história escolar, eu também não saberia, mas dizem muito, eu não me recordo um termo que eles nossos alunos do PROF, no Rio Grande do Sul, não é de medir o aprendizado dos alunos, tinha um outro termo que eles estavam utilizando, que eles estavam colocando em dúvida, aquilo lá também era isso, eles colocam em dúvida como o que torna uma aula de história, se a gente pensar a aula como um texto legítimo, né, nesse sentido. Será que é o aprendizado do aluno, etc. Não sei, mas está aberto para se pensar. E aí, Erivan, essa questão da retórica, eu parto do pressuposto que retórica não é apenas ornamento, tá? Não é apenas um floreio do texto. Eu gosto muito da ideia do Chaim Perelman, a retórica como uma prática de argumentação que envolve também um discurso comprobatório, né? E esse discurso comprobatório não é aplicar uma prova, como se a prova fosse um objeto que você coloca. A prova também é um processo, né? E é um processo discursivo, me parece. A gente pode se valer de documentos, de objetos, mas eles não são provas históricas, elas só são provas dentro do discurso argumentativo. Então a argumentação, para mim, é um tanto mais amplo, né? Que pode envolver, e eu acho interessante quando envolva, um cuidado com a escrita, né? Chamemos isso de ornamento ou não. E é por isso que eu acho que a gente não é refém desses procedimentos. Se eu não me engano, na aula inaugural do Roland Barthes, que ele chama a linguagem de fascista, né? Ela nos impõe o uso. Então a linguagem não é um obstáculo, é uma condição para esse métier. Então eu não sei se a gente é refém, acho que é o que a gente tem para se valer, né? As múltiplas linguagens. Eu relato também um experimento de aula que eu fiz, eu já falei com o Benito em outra oportunidade. Eu peguei vários trechos de textos
não nomeados e sem título. Coloquei 6 fragmentos para os alunos da introdução à história, para eles me dizerem se aqueles eram textos de história e escritos por um historiador. E aí, entre os textos, estava a tese do Fernando Henrique Cardoso, sobre a esquerda no Brasil meridional, o do Laurentino Gomes, 1808, o da ditadura envergonhada, do Hélio Gaspari, um da Ana Miranda, que é o Boca do Inferno, que ela pesquisou muitas fontes, foi ler a Laura de Neves Souza, o Vantas, para escrever, o Leandro Nagore e o Sidney Chalub. Aí tudo bem, foi uma pegadinha, né? O FHC, todo mundo falou que era história, mas eu falei, olha, é uma tese na sociologia, então não atendemos por ser escrito. O Laurentino e o Gaspari passaram, né, textos de história escritos por outros representantes, falaram que era jornalista. Ana Miranda foi literata. O que me chamou mais a atenção foi que o Leandro Nagore foi o grande historiador desses fragmentos e o Sidney Chalub foi um literato. Sendo que no fragmento que eu levei tinha nota de rodapé do Sidney Chalub, tinha introdução, e do Nagore não tinha nada disso, mas eles foram pela escrita. Por quê? Porque era bem a introdução, os primeiros parágrafos do trabalho de Lário Botequim, que ele começa a descrever lá a cena do operário se levantando, botando a calça, um dia de céu azul, não sei o quê, ou cinzento, não me lembro. E uma das alunas que foi mais enfática falou, mas como é que ele podia saber disso? Eu falei, não sei, talvez ele nem soubesse. Mas isso é aí que está. Daí entra também, volta ao Roland Barthes, que apesar de toda a ideia dele de que não há fatos não linguísticos, enfim, mas a ideia dos pormenores inúteis, que ele fala lá do piano, lá dentro em cima de um barômetro em cima do piano, num texto do Flaubert, que não acrescenta nada na explicação, mas que está ali por algum motivo. E eu acho que o Chalub ele faz muito bem isso. Quando ele está em toda uma argumentação sobre, enfim, sociedade imperial, de repente vem um Machado de Assis do nada, assim. Eu acho interessante esse tipo de modalidade. E, voltando à questão do Bruno, aquilo lá foi uma dissertação, foi uma matéria, agora Visões da Liberdade, mas o Visões que ele coloca mais Machado era a tese dele. Tudo bem, ele pode ter dado uma retocada, ele diz lá que tirou os barroquinos, como é que é, os bizantinismos da linguagem para publicar, mas ainda assim tem notas, tem discussão teórica, tá bem. É um formato que, se você tira o nome, tira uma série de paratextos, muitos vão encarar como literatura. Então, eu acho que nesse ponto, nós não somos reféns disso, mas isso é um mecanismo, são instrumentos para a gente se valer nos nossos esforços de representação do real, se se pode falar. Né? E eu acho que daí a questão da leitura é justamente isso, reconhecer aquilo como um pormenor. Evidentemente, a gente não vai saber isso naquela manhã de 1900 não sei quanto, lá para cinzento ou não. Aí o leitor tem que se colocar ali, não tem que comprar tudo. E aí um dos eu ainda não desenvolvi aqui, porque eu estou achando, talvez seja uma muleta teórica da minha parte, mas dentro da crítica literária se fala muito na voluntária suspensão da incredulidade para você ler um romance, uma literatura. Que é, enfim, se você não suspende a tua incredulidade, você não vai aproveitar o prazer daquele texto, não é? Eu fico pensando se por causa da história o leitor não tem que fazer uma voluntária suspensão da credulidade, não simplesmente chegar acreditando em tudo que o historiador coloca, porque aquele é um texto de verdade, não é? Então eu acho que essa ideia de um leitor crítico, uma prática crítica, seja acadêmica ou não, é isso. O problema é que nem todo texto oferece todos os mecanismos. Então o que eu acho muito a ser pensado, por exemplo, quando meus alunos perguntam a diferença entre o historiador e o jornalista é que o jornalista escreve melhor. Concordo com o Benito, acho que não é isso. Alguns podem escrever, mas se a gente coloca no Evaldo Cabral, o próprio Chalub, aí as coisas ficam mais complexas. Mas nem sempre esses textos